O Bayern de Munique conquistou a Pokal pela primeira vez desde 2020, batendo o Stuttgart por 3-0 no Estádio Olímpico de Berlim e garantindo a segunda taça nessa temporada 25-26, a dobradinha, conquistando a Bundesliga e a Copa da Alemanha. Ainda assim, fica a pergunta, né, com um time que jogou em tão alto nível ao longo de toda a temporada, inclusive batendo vários recordes. É o Bayern que teve mais vitórias em uma temporada. É o Bayern que fez mais gols aí na história, apenas com o Torino, ainda no século passado, podendo ser comparável. Harry Kane, Olise, Dias, fazendo história com muitos recordes ao longo dessa temporada 25-26, mas ficou aquele gostinho amargo da Champions League ter escapado. Dá para dizer que a temporada foi um sucesso? Ou essa Champions League aí vai fazer falta e deixa marcas nessa temporada 25-26 para você? Bom, eu vou falar sobre tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo aqui no canal. Deixa seu like, se inscreve se você ainda não conhece aqui o Fernando Chimude FC. Eu sou o Fernando Chimude, ex-atleta profissional. Joguei como goleiro por mais de 16 anos como profissional, 20 anos total de carreira juntando com base. Formado pelo Vitória da Bahia, depois Grêmio, passagens por Santa Cruz, Juventus, São Bernardo, muitos outros clubes aqui pelo Brasil ao longo de toda a minha carreira. Eu venho aqui no canal do Fernando Chimude FC trazer o futebol para quem já viveu de dentro e vou estar fazendo muito conteúdo sobre o Bayern de Munique, que é uma equipe que eu acompanho desde criança, sigo de perto desde criança. Seleção brasileira, seleção alemã, Champions League, Bundesliga. Então fica ligado, você que curte esse tipo de conteúdo, gosta de futebol, se inscreve aqui no canal. Botafogo, afinal de contas sou botafoguense também, né? Então tudo isso e muito mais aqui no canal do Fernando Chimude. Você que ainda não conhece, se inscreve, fica ligado. Se curtir aí o conteúdo, deixa seu like. Vai ser um prazer sempre estar interagindo aí com a galera que curte futebol e trazendo um pouco do que eu vivi lá dentro também para fazer as análises e os meus comentários sobre futebol de maneira geral. Bom, o Bayern é histórico. O Bayern de 2025-26 é um Bayern histórico. Como eu falei, muitos gols marcados, um futebol dos mais agradáveis de se assistir da atualidade, se não o mais agradável. E para mim, sim, a principal equipe da temporada, a equipe mais forte. Fernando, mas escapou a Champions League, perdeu para o PSG, o PSG é melhor. Sim, o PSG é uma equipe que está nessa conversa, sem dúvida alguma, tá? E fez por merecer, vem fazendo por merecer ao longo das 2 últimas temporadas. E eu acho que essa experiência do Luiz Henrique acabou pesando um pouco no duelo contra o Kompany, que já está estabelecido como um grande treinador, como um treinador de muito sucesso aí com o Bayern. As dúvidas que haviam lá atrás, quando ele foi contratado, vindo de uma equipe rebaixada, eu acho que elas ficam no passado para todo torcedor do Bayern, mas isso não quer dizer que o próprio Kompany, tão experiente como jogador, e agora tendo tanto sucesso como treinador em Munique, não quer dizer que ele saiba de tudo, que ele não tenha para onde evoluir, que ele não possa aprender com erros, com acertos, com decepções, com situações que aconteceram ao longo da temporada, e não vai ser diferente com essa eliminação da Champions League, uma temporada onde o Bayern poderia ter buscado a tríplice coroa, mas deixou escapar, talvez por fazer muita questão de ser o mesmo Bayern em todos os duelos, independente do adversário, e faltou um pouquinho mais de balanço defensivo naqueles duelos contra o PSG, para não ficar tão exposto e sofrer como sofreu, o que acabou fazendo a diferença, né? O número de gols sofridos lá em Paris. De qualquer forma, no jogo contra o Stuttgart hoje, por exemplo, o Bayern foi um Bayern muito mais equilibrado. Óbvio que o Stuttgart não é um adversário do tamanho, nível técnico, de qualidade como o PSG, mas foi um Stuttgart aguerrido, aplicado taticamente, um Stuttgart que complicou bastante no primeiro tempo, onde se dedicou demais em fazer o que o seu treinador pediu, e conseguiu dificultar, conseguiu não dar oportunidades ao Bayern. A equipe correu muito, é verdade, e teve até as melhores oportunidades no primeiro tempo, executando uma marcação forte, pressão lá em cima, mas ao mesmo tempo correndo rápido para passar a linha da bola quando essa marcação era batida, e conseguindo se posicionar de maneira que acabava ocupando muito bem os espaços e não deixando o Bayern criar, mesmo o Bayern sendo tão forte ao longo de toda a temporada e tendo tanta qualidade para criar situações de gol. Não aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ainda assim equilibrado, mas a diferença da qualidade do jogador diferenciado acabou fazendo a diferença
em favor da equipe de Munique. Afinal de contas, o Olise no 1 contra 1 ali pela ponta direita, como a gente viu tantas vezes nessa temporada, acabou indo para cima do lateral esquerdo, veio a dobra para fechar a possibilidade do Olise cortar para dentro da sua maneira tão tradicional. Ele, fazendo a leitura da jogada, consegue dar o tapa para o fundo, cruzar de perna direita, a bola ainda desvia na perna do jogador do Stuttgart, o suficiente para ir exatamente onde estava o Harry Kane, bem posicionado na área. O Musiala puxou um pouco mais à frente no primeiro pau, chamando a marcação, e o Kane acaba sozinho dentro da área para mergulhar de peixinho, fazer o 1-0 Bayern, num momento de desatenção da defesa do Stuttgart. Não podia o Harry Kane ser abandonado sozinho ali de maneira alguma, e certamente esse lance vai ficar na memória ali do pessoal do Stuttgart como um vacilo que custou muito caro. Afinal de contas, depois do Bayern estar com 1-0, aí complica bastante. O Stuttgart precisava ir para cima, precisava fazer gols, precisava empatar esse jogo, e não demorou muito para que viesse o segundo gol do Bayern. Novamente o Harry Kane, logo após uma grande jogada, ele chuta a bola no travessão, ela volta, vai para o lado esquerdo, a bola é atravessada no meio da área para o Harry Kane, que faz um giro espetacular para cima do zagueiro e finaliza de chapa tradicional do Harry Kane ali, fazendo os 2-0. Mais para frente, um pênalti, onde o Harry Kane novamente faz o hat-trick, fecha a conta e garante o título da Pokal para o Bayern de Munique, sendo decisivo, 3 gols. O Harry Kane fecha essa temporada, a temporada do Bayern de Munique se encerrou hoje, com 31 partidas e 36 gols na Bundesliga, 13 partidas e 14 gols na Champions League, 6 partidas e 9 gols na Pokal. O Harry Kane teve uma temporada histórica, fez uma temporada histórica sem dúvida alguma. Ele chega para a Copa do Mundo na melhor fase da sua carreira, no auge. E é óbvio, a gente sabe que o que for feito na Copa do Mundo vai pesar muito para a bola de ouro desse ano, para o melhor jogador do mundo desse ano. Todo ano de Copa é assim. A gente sabe que a questão da Champions League também pesa, e os jogadores do PSG acabam tendo uma vitrine um pouco à frente, não só do PSG, do Arsenal também, mas a gente não vê nenhum candidato claro no Arsenal aí para a bola de ouro. Então a gente vê, infelizmente, no meu modo de ver, as análises hoje em dia focando muito em chegou na final da Champions League, ganhou a Champions League, o melhor jogador desse time é o melhor do mundo. Ganhou a Copa, o melhor jogador da Copa, o melhor jogador do time campeão é o melhor jogador da Copa. E esse jogador vai ser o melhor do mundo. Está sendo muito automático essas análises, essas maneiras de dar o prêmio, e para mim muito rasas, muito falhas, porque títulos são títulos de equipes, gente, não são títulos de um individual, por mais que ele possa impactar aquela equipe a conquistar um título importante como uma Copa, uma Champions, ainda assim é o título de uma equipe. E jogadores que têm feito o que, por exemplo, o Harry Kane fez no Bayern nessa temporada, a gente viu o Lewandowski no passado fazer pelo Bayern também muitos gols e temporadas muito prolíficas, acabam perdendo, às vezes, prêmios importantes por esse critério de o melhor jogador do time campeão. Eu não concordo com esse tipo de critério, eu acho que a gente tem que individualizar mais na hora de analisar, principalmente porque o Bayern, ainda que não vai ser o campeão da Champions, jogou futebol nível de ser campeão da Champions. Sim, PSG e Arsenal chegou à final, mas ninguém fala que seria um absurdo esperar que o Bayern tivesse chegado à final ou que o Bayern fosse o campeão da Champions League. O Bayern, que fez tantos gols, jogou futebol ofensivo mais vistoso de toda a temporada, tem no Harry Kane, no Olise e até no Dias, 3 jogadores com números suficientes para brigar lá pela bola de ouro. A gente sabe que o Dias não está nessa conversa, mas o Olise também está com número alto de gols, assistências. Então, é uma pena que a avaliação tenha sido dessa forma. Eu acho que pode ser bem melhor. E vamos ver se em breve aí as coisas mudam e o pessoal passa a analisar um pouco melhor, do meu modo de ver, quem merece esse tipo de título, esse tipo de premiação, e não simplesmente facilitar tanto como, automatizar tanto como o melhor jogador do time que foi campeão merece o prêmio individual. Eu acho que nem sempre foi assim, e era melhor quando não era assim, sabe? Voltando para o Bayern, obviamente temos jogadores aí merecendo bola de ouro, tivemos a dobradinha, o título da Pokal não vinha desde 2020, né? Um absurdo para o Bayern, nem com o domínio que tem
na Bundesliga, na Alemanha, nos últimos 14 anos, ganhando 13, né? Está sem ganhar Pokal desde 2020. Então, era bastante tempo, mas não vacilou. 100% de aproveitamento, garantiu o título da Copa esse ano e garantiu a dobradinha, que, com a Champions escapando, ela pelo menos te dá a sensação, sim, de temporada bem sucedida. O título da Bundesliga era importante e o Bayern manteve com certa tranquilidade. A própria Pokal veio com 100%, então o domínio do Bayern na Alemanha é mantido, e isso, no meu modo de ver, dá já para colocar como a temporada do Kompany e do Bayern de Munique um sucesso. Fernando, mas se espera sempre que o Bayern seja dominante e campeão na Alemanha. Eu acho que tem um menosprezo muito grande pela Bundesliga, tá? Eu acho que essa historinha aí de fãs de Premier League, principalmente, né? O pessoal fica lá, Farmers League e tal. A própria Premier League está contratando muito jogador da Bundesliga, e os próprios times da Bundesliga estão evitando vender jogadores para o Bayern de Munique, sabendo que tem esse mercado da Premier League para abastecer seus cofres, sabendo que não precisa fortalecer, né, o principal time do seu país. E não é à toa que o Bayern também teve que mudar sua estratégia, indo se reforçar onde? Exatamente na mesma Premier League, de onde veio o Harry Kane, de onde veio o Dias, de onde veio o Olise, de onde vem muitos jogadores reforçar o Bayern, e deve continuar vindo de lá na sequência. Essa estratégia tem funcionado para o Bayern contornar essa questão dos seus rivais alemães estarem evitando ou estarem cobrando mais caro, né, para o Bayern contratar os seus jogadores. É válido, a estratégia é válida, sem dúvida nenhuma, mas aquela historinha de que o Bayern contrata da Alemanha porque ele enfraquece o seu adversário e se fortalece. O Bayern tem sido o maior time da Alemanha já há um bom tempo, dominante, e óbvio, todo jogador alemão, todo jogador ali da Bundesliga vê com muitos bons olhos jogar no Bayern de Munique. Isso é normal e vai ser normal em qualquer liga. A gente vê hoje no Brasil, por exemplo, Palmeiras e Flamengo dominando também o interesse dos jogadores que vêm jogar aqui no Brasil. Então não é diferente com o Bayern. E se os times alemães vão fazer esse jogo duro para municiar o Bayern com seus jogadores, suas revelações, o Bayern tem cacife, tem potencial, tem grandeza, tem dinheiro, tem um trabalho muito bem feito para buscar jogadores da própria Premier League, aonde não é diferente, né, gente? Pelo amor de Deus, Liverpool, Manchester City, Arsenal, da onde eles buscam seus jogadores? Sim, buscam Bundesliga, buscam na Espanha, na Itália, em outros lugares, mas também compram muito de dentro da própria Inglaterra. Então, isso aí é super normal, não é só o Bayern que contrata aí talento da própria liga doméstica para se fortalecer e acaba, de certa forma, enfraquecendo o adversário. De certa forma, sim, mas quem trabalha bem acaba usando esse dinheiro para se fortalecer de outra maneira e para recomeçar de novo, buscando novos talentos de fora, e acaba até se fortalecendo muitas vezes. O próprio Xabi Alonso e o Leverkusen mostraram também há 2 temporadas atrás que é possível ganhar a Bundesliga, que é possível ser competitivo, fazendo um bom trabalho, sabendo montar a equipe e sabendo também se preparar para fazer uma grande temporada, como fizeram e ganharam na Alemanha, inclusive batendo o Bayern. Então, essa história de que o Bayern ganhou a Bundesliga é obrigação, não é bem por aí. A gente tem adversários que, se não estão à altura, sim, o Bayern está em outro patamar de clubes hoje na Alemanha, mas são adversários que não são diferentes dos adversários também que, por exemplo, os grandes da Inglaterra enfrentam dentro da Premier League. Enfim, a competitividade, ainda que o Bayern sim seja, lá aqui na frente, seja a equipe, o clube maior na Bundesliga. Tá? Então não é fácil, não é garantido. Quando a gente vê o Bayern voando, atropelando como foi nessa temporada, passa a sensação de que todo ano vai ser assim, mas aí vem uma temporada como foi com Tuchel, como foi com Nagelsmann, né? Como foi com Kovac um pouco mais atrás, que as coisas não acontecem tão fácil. Aí do nada a Bundesliga ficou mais forte. Não é, a Bundesliga é forte sempre. Agora, óbvio, o Bayern, com toda a capacidade que tem, financeira, estrutura, a grandeza do clube, quando o trabalho é bem executado, as chances da equipe realmente ser mais forte do que os seus rivais na Alemanha são muito grandes. E isso foi o que aconteceu com o Kompany, fazendo um grande trabalho, montando uma grande equipe que se sagrou campeã
com certa folga nessa temporada, garantindo essa dobradinha e estando bem posicionada para a sequência. Não só para a dobradinha na Alemanha na próxima temporada, mas para novamente na Champions chegar muito forte e ir muito forte buscar esse título. Precisa de ajustes? Precisa de ajustes, no meu modo de ver. Na questão do Kompany, entender que jogo contra o PSG, jogo contra o Real Madrid, jogo contra um Barcelona, jogo contra um Liverpool, jogos contra algumas equipes, você que tem o mesmo tipo de poder financeiro, o mesmo tipo de estrutura, o mesmo tipo de grandeza comparável, você não vai simplesmente se impor. E se você vai se impor e a coisa vai acontecer, isso tem que ser naturalmente, mas sem você se expor lá atrás. Eu acho que o Bayern se expôs demais contra o PSG e pagou o preço. E esse tipo de balanço eu acredito que o Kompany pode alcançar. Afinal de contas, ele é um ex-zagueiro e por mais que ele queira jogar um futebol ofensivo e fazer mais gols que o adversário, eu tenho certeza absoluta que o Kompany não sai de um jogo que ele tomou 5 gols, 4 gols, 3 gols, de maneira satisfeita. Então esse balanço vai acabar vindo naturalmente. E eu acredito que o Bayern de Munique chega ainda mais forte para a próxima temporada, mesmo com a saída de alguns jogadores, né? Vai obviamente também se reforçar. Eu não acredito na saída de nenhum dos grandes jogadores. O Harry Kane já está conversando sobre renovação de contrato. O Olise deve ter uma renovação e uma valorização para que o Bayern o mantenha feliz em Munique. Ele é um jogador que até agora nunca demonstrou nada com intenção de querer sair do Bayern, mas a valorização financeira, obviamente, vai ser algo que o clube vai proporcionar ao jogador. Afinal de contas, é um dos jogadores mais desejados do mundo no momento. O próprio José Mourinho, que acabou de voltar ao Real Madrid agora, estava no Estádio Olímpico de Berlim assistindo a final Bayern e Stuttgart. Obviamente que o Olise seria um jogador que ele amaria ter no Real Madrid, mas não vai acontecer. O próprio Uli Hoeneß falando sobre uma saída de Olise, uma saída de Harry Kane para o Barcelona, falando que não tem chance de acontecer, que o Bayern é um clube comprador e não um clube vendedor, né, e que o Bayern não vai, de maneira alguma, abrir mão das suas principais peças. Pelo contrário, vai se reforçar. Então, é algo para a gente ficar de olho. Quem sai, quem fica no Bayern de Munique para a próxima temporada, após essa temporada, sim, de sucesso, ainda que fica aquele gostinho amargo da Champions League ter escapado quando ela era totalmente possível. Novo aqui no canal do Fernando Chimude, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, muito conteúdo de futebol europeu, seleções, Copa do Mundo agora chegando e muito mais na sequência aqui no canal do Fernando Chimude. Então você é muito bem-vindo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder nada aqui do conteúdo que a gente vai estar criando aqui no canal Fernando Chimude FC. Bom, se o Bayern termina a temporada 2025-26 com essa dobradinha aí, e dá para se dizer sim, uma temporada de sucesso, afinal de contas, ninguém entra na próxima temporada, ainda nem PSG, nem Arsenal, campeões, quem for campeão da Champions, não entra na temporada 26-27 mais confiante, jogando um futebol melhor do que o Bayern de Munique terminou a temporada 25-26. Então, é questão de reforçar em áreas pontuais o elenco. O Bayern de Munique tem um time titular difícil de você dar upgrades, né? Muito se fala das laterais, mas são jogadores extremamente físicos e jogadores voluntariosos, né? Que fazem um serviço sujo que é preciso ser feito. Que não dá para jogar com 11 jogadores que só queiram jogar com a bola no pé, mas não estejam dispostos muitas vezes a correr pelo outro, fazer uma cobertura, né? E nas laterais do Bayern de Munique, a função que eles têm e a maneira como o Bayern pressiona lá em cima e tem que voltar rápido na recomposição, são posições onde você precisa estar muito bem fisicamente, ter uma resistência, ter uma velocidade, ter força, né? E a gente sabe que em termos de resistência, força, velocidade, Laimer, Stanisic e o Davis, que voltou de lesão nessa temporada, não jogou o seu melhor na temporada 25-26, são jogadores com muita capacidade, muito pulmão, muita capacidade física para fazer essas funções. Então não são jogadores fáceis de você dar um upgrade, de você substituir, ainda que Laimer e Stanisic não sejam nomes que encantem muita gente, são caras que fazem esse serviço sujo de uma maneira bem feita. Ainda que o Bayern pague um pouco o preço com a bola, desses jogadores não serem entre os mais refinados tecnicamente do mundo, e a gente está falando de uma das melhores, se não a melhor equipe do mundo aqui no Bayern de Munique,
são jogadores que, sem a bola, fazem muito bem o seu serviço para que os jogadores mais qualificados brilhem. Tá? Ainda assim, o Bayern deve se reforçar numa das laterais, até porque há boatos de que o próprio Alphonso Davies, que vai jogar uma Copa do Mundo em casa agora pelo Canadá, dependendo da proposta que chegue, o Bayern poderia considerar uma venda, porque o Alphonso Davies tem um salário dos mais altos do elenco e ele vem de uma temporada que realmente foi abaixo, né, voltando de lesões, e o Bayern viu que há vida sem o Alphonso Davies também na lateral, ainda que o Alphonso Davies jogando no seu melhor, ele é um melhor lateral esquerdo do que Stanisic ou do que Laimer, não importa qual das duas opções jogando ali, que se intercalaram ao longo da temporada. Sai o Leon Goretzka, volante de 8 anos de casa, um jogador com muito potencial físico, um jogador que muitos torcedores do Bayern já não suportavam mais, tá? A gente vê muitas críticas ao Leon Goretzka da torcida do Bayern, mas é um jogador que fez sua história no Bayern de Munique, é um jogador de qualidade no meio de campo, com tamanho, com força, com uma boa técnica, e é um volante que o Bayern não tem outro jogador dessas características do Goretzka, um volante que pisa na área do adversário, um volante que te dá uma capacidade de finalização na bola aérea de cabeça, que vai dentro da área e faz gols. O Bayern não tem outro volante desse estilo no elenco, já que o Pavlovic, já que o Kimmich, já que o Bischoff, que jogou muito na lateral nessa temporada, mas deve ter mais oportunidades na sua posição de origem no meio de campo na próxima temporada, e é onde ele deve ser muito importante para o Bayern e para a seleção da Alemanha no futuro. São jogadores de características diferentes, não são jogadores da característica do Leon Goretzka, que jogou no início da carreira até como um 10, né? Jogou nos momentos de baixo no Bayern até na zaga. Então, um cara muito versátil, um cara com um perfil físico muito positivo, né? E o Bayern não tem esse tipo de jogador no elenco para substituir essa característica, ainda que eu considere hoje os 3 nomes que eu mencionei, Kimmich, Pavlovic e Bischoff, melhores jogadores do que o Goretzka na atualidade. Tá? Ainda que eu considere isso, o Goretzka teve seu papel, foi importante nessa temporada em alguns momentos, foi muito importante ao longo da sua trajetória no Bayern, encerra o contrato. Ele ganhava muito, Fernando. Não é culpa dele o contrato que ele ganhava. Né? Então, é um jogador que entregou e soube passar por momentos de dificuldade, onde foi colocado de lado, até mesmo o Bayern forçando uma venda, e ele soube lutar pelo espaço, esperar a oportunidade, tentar aproveitar as oportunidades quando elas pintaram. Então, muito respeito pela carreira do Goretzka no Bayern e desejo a ele também todo sucesso na sequência da carreira aí. Se fala em Milan, se fala em Premier League. Vamos ver para onde o Goretzka vai depois da Copa. Ele vai ter a oportunidade de jogar na Copa e se valorizar para a próxima temporada. Rafael Guerreiro também vai embora. O português está considerando até a aposentadoria, de repente. Foi um jogador muito importante também. Nessa temporada, não tanto. Fisicamente vem sofrendo. É um jogador muito técnico. Foi um dos melhores jogadores da Bundesliga pela sua carreira no Borussia Dortmund. E ainda entregou 2 anos bons ainda pelo Bayern, antes de sair agora também em término de contrato. Nicolas Jackson, que estava emprestado pelo Chelsea, também não fica, também vai embora. Volta ao Chelsea. Enfim, aí o Chelsea pode negociar. Enfim, segue a vida sem ser no Bayern de Munique. Então o Bayern perde algumas peças de reposição num elenco que não era lá o elenco mais recheado do mundo também. A gente viu principalmente na Champions, que quando chegavam as horas das substituições, a gente viu o PSG e até mesmo o Real Madrid terem mais peça de reposição do que o Bayern naquele momento decisivo. E o Bayern precisa se reforçar para melhorar, então, essa questão de profundidade do elenco, peças de reposição, até para não sofrer com questões de lesões para a próxima temporada. Já são ventilados alguns nomes e eu vou trazer alguns deles aqui para vocês. O que está mais avançado é o nome do Anthony Gordon, do Newcastle, ponta esquerda ou atacante. Um jogador que vai estar na Copa do Mundo pela Inglaterra, um jogador que já tem tudo acertado com o Bayern, em termos de salário, luvas, enfim, quer vir para o Bayern de Munique, vê com muito bons olhos a vinda a Munique, seguindo os passos do Olise, né? Vê o que aconteceu com o Olise, o destaque para a carreira dele e como ele está entre os melhores do mundo hoje, e ele acredita que pode seguir nesses mesmos passos e se valorizar ainda mais, vindo para o Bayern de Munique, dar o próximo passo da sua carreira, tá? Não vem com a garantia de ser titular, porque ele vem para a posição do Luiz Dias. O Luiz Dias também
não está ficando mais novo, o Gordon é mais novo, e a tendência, o Bayern acredita que essa contratação pelo Anthony Gordon é que naturalmente o Anthony Gordon vai aos poucos ganhando essa posição do Dias. Pode ser que não aconteça na próxima temporada, o Luiz Dias vem numa ótima fase, ainda vem jogando muito bem, mas o Bayern acredita que isso venha a acontecer ao longo das próximas 2, 3 temporadas, o Gordon tomando esse espaço do Dias pela esquerda, oferecendo uma peça também de reposição, de revezamento ali pelo lado esquerdo, algo que o Bayern não teve nessa temporada. Precisou jogar com o Musiala por ali, quando o Dias não estava disponível, mas o Musiala é um jogador de característica diferente, principalmente sem a bola. O Gordon tem essa força, velocidade para fazer a marcação-pressão, para ajudar um pouco mais na volta. Além disso, o Gordon já tem experiência jogando no Newcastle também como centroavante centralizado, não um centroavante de área tradicional, mas um atacante centralizado. Então, é um jogador que pode também vir para cobrir o Dias, mas também vir para fazer a do Nicholas Jackson, cobrindo o Harry Kane por dentro. Pode cobrir a do Musiala, enfim, é um jogador que pode se encaixar em algumas funções ali do ataque do Bayern, e por isso o Bayern estaria disposto a fazer um investimento alto. O Gordon não vem barato. Tá? A avaliação que o Newcastle faz, ela é mais cara do que o que o Bayern está disposto a pagar no primeiro momento. A Copa do Mundo vai ser importante também nesse quesito, né? Pode fazer com que o Gordon seja ainda mais valorizado ou não. A gente vai aguardar para ver, mas parece que está tudo muito bem encaminhado. E, de repente, essa negociação sai até mesmo antes da Copa do Mundo. Né? O Bayern pode ir por esse caminho. Então, o Anthony Gordon é um dos reforços, não está garantido, mas é um dos reforços que está mais próximo no momento. Caso não dê certo, o Mika Godts, meia ponta esquerda ali do Ajax da Holanda, jogador jovem, 20 anos, não vai para a Copa pela Bélgica, ele é belga, mas é um jogador que o Company, também belga, vê com bons olhos. É um jogador não tão estabelecido quanto o Gordon e também que não oferece tanto sem bola do Gordon, mas é um cara extremamente talentoso, jovem, um Leonard Carl belga, vamos dizer assim, pelo outro lado, pelo lado oposto. Então pode ser um cara interessante aqui, caso não dê certo a questão do Gordon, que está bem encaminhada. Tá? A gente falou das laterais, o Diviro Reed, do Feyenoord da Holanda, 19 aninhos, aí, o holandês, é visto com muito bons olhos aí, pelo Bayern, é um jogador que o Bayern está interessado em trazer, vai competir com o Manchester City, vai competir com outras equipes que estão de olho no jovem holandês, mas é um jogador que viria com capacidade de melhorar a nossa lateral. Talvez não logo de cara, tá? O Laimer é um bom jogador. O que está pegando um pouco com o Conor Laimer é que o Laimer está pedindo alto pela sua renovação de contrato. Não acaba agora o contrato, ele tem mais um ano. Mas caso o Bayern não consiga entrar em acordo com o austríaco, o Bayern pode considerar vender o austríaco durante a próxima temporada, ou até mesmo antes, já que ele está pedindo muito alto para renovar. O Laimer faz um papel importante nesse time, com o pulmão que ele tem para ir, voltar, fazer essa função na lateral aí com muita energia. Tá? O Reed tem essa capacidade também, é extremamente jovem, seria um cara aí para ser uma resposta a longo prazo parecida com o que foi o Alphonso Davies quando entrou, né, pelo lado direito. Então seria um cara bem interessante se o Bayern conseguisse trazer, porque poderia oferecer essa dinâmica oposta ao próprio Davies, caso ele se recupere bem, aquele nível que a gente conhece do Alphonso Davies. Pelo outro lado, seria bem interessante ter ele e o Davies, né, ao invés de Stanisic e Laimer. Vamos ficar de olho no que acontece. Se fala também de reforço para a zaga, e na zaga o Kim, a gente tem o Kim como o terceiro zagueiro ali. O Kim que foi uma decepção, de certa forma, do Bayern, porque não veio com muito hype do Napoli. Só o fato dele não ser um zagueiro titular hoje já faz com que o investimento feito na época não seja lá o mais inteligente. O Kim tem muito vigor físico, corre, mas é meio ingênuo, às vezes, até para um jogador desse nível, né? E isso custou caro para o Kim aí na sua carreira pelo Bayern, com alguns erros, muito por essa ingenuidade, essa juvenice, vamos dizer assim, e não por falta de qualidade ou capacidade atlética. Caso o Bayern ache um comprador para o Kim, que esteja disposto a fazer um bom investimento, o próprio coreano já falou que está tranquilo, de repente, nessa função, não jogando tanto, quando entra ele está mais inteirão para jogar bem, né? Cultura diferente, né, do que a gente está acostumado, aquele jogador que quer jogar sempre,
De qualquer forma, o Kim tem também um salário muito bom, né? Então não é qualquer equipe que vai chegar e vai cobrir esse salário numa compra. Mas caso o Bayern realmente consiga negociá-lo, ou negociar o Ito, o zagueiro japonês, canhoto, que veio do Stuttgart, e é um bom jogador, mas não é jogador do mais alto nível, tá? O Jan Bissek, zagueiro da Inter de Milão, alemão, passagens pelas seleções de base da Alemanha, capitão, inclusive, na seleção de base da Alemanha, é um possível alvo, descontente com pouca minutagem lá na Inter de Milão, é um possível alvo para o Bayern de Munique, que gosta desse perfil de trazer jogadores da seleção alemã, jovens, né, para casa, vamos dizer assim. Já mirou o Malik Thiaw no passado, o ex-Milan, que acabou indo para o Newcastle, e agora mira o Jan Bissek, que eu vejo com bons olhos para ser um zagueiro jovem ali para estar peça de reposição para Jonathan Tah e o Upamecano. O Bissek tem muita capacidade atlética, muita força, velocidade. É um cara que oferece algumas das características do Upamecano sem bola, apesar de não ser um cara tão bom quanto o francês, né? Nem com bola e nem também sem bola. Mas é um jogador com essa capacidade que eu vejo crescendo e ganhando. Assim como eu falei do Gordon e do Dias, eu vejo o Bissek tendo essa capacidade para fazer o mesmo com o Jonathan Tah. Então seria uma contratação que me agradaria. Se fala, talvez, rumor do John Stones, apesar de que o Max Eber hoje falou que não é real esse interesse. O John Stones viria saindo de graça do Manchester City, agora o Manchester City que deve passar por uma grande mudança com a saída do Guardiola. Se fala do Guardiola também, outro jogador do Manchester City, mas o Bissek é um cara que eu acho interessante aí, perfil interessante para o Bayern de Munique, alemão, jovem, com um potencial legal, que poderia ajudar bastante o Bayern na próxima temporada. E para o meio de campo, eu falava, né, do Goretzka deixando ali um gap ali, um cara... O Bayern não tem esse jogador de meio campo com as características do Goretzka, e aqui está o cara que pode, para mim, ser o principal reforço, mesmo com o Gordon chegando, o cara que eu mais gostaria de ver o Bayern conseguir adquirir, tá? É o Kenneth Eichhorn, meia volante aí do Hertha Berlim, jogador de 16 anos de idade, grande revelação alemã aí, jogador com muito potencial, alto, assim como o Goretzka, extremamente jovem, então ainda essa capacidade física só tem a melhorar. O jogador que tem chegada na frente, que cria jogadas, que chega na área, que sabe fazer gols, que tem presença no meio do campo, né? Então, um prospecto muito interessante, talvez o próximo grande jogador de meio de campo do futebol alemão, um cara que tem um perfil assim para ser um tipo de Michael Ballack aí, né, no Bayern de Munique, para quem não lembra do Michael Ballack, talvez até com mais potencial, mas eu digo pela questão de tamanho, né, vai se desenvolver, ganhar força, aquele cara que faz ali o área a área, como o próprio Goretzka fazia, mas com mais qualidade, com mais potencial. Então o Kenneth Eichhorn é um prospecto muito interessante, tem uma cláusula ali de 16 milhões, né, para ser ativada, que ele pode ser vendido, então dinheiro não seria problema para adquiri-lo, o problema é conquistar o próprio jogador, que tem dúvida se teria minutagem suficiente jogando pelo Bayern, e aí poderia optar, como o Edrago já aconteceu no passado e optou pelo Leipzig, né? Esse tipo de jogador às vezes opta para ir para uma outra equipe onde ele vai poder jogar mais, certo? A gente sabe que tem muitas equipes atrás do Kenneth Eichhorn, várias equipes na Alemanha, o próprio Manchester City pensa em contratá-lo e já emprestá-lo para o Bayer Leverkusen, então a gente sabe que o Bayern compete com esse tipo de situação, né? Às vezes uma outra equipe gigante na Europa contratando o jogador e emprestando para um time na Alemanha, ele pode continuar na Alemanha já tendo um contrato e salário com um clube gigante europeu. De qualquer forma, as notícias que a gente tem no momento é que o Kompany gosta muito do jogador, o Bayern já teve 2 reuniões com o Eichhorn e mostra interesse, e como eu falei, tem esse gap, apesar de ter Pavlovic, Kimmich e Bischoff para fazer essa função no meio de campo, tem esse espaço, tem essa vaga e do papel do Goretzka que nenhum dos três faz dessa maneira. E o Eichhorn pode simplesmente assumir essa vaga, essa brecha, esse papel e ter muita minutagem no Bayern, caso realmente ele escolha pela equipe de Munique. Outra carta na manga que o Bayern tem usado para conquistar o jovem aí, para convencê-lo que ele vá a Munique, é a questão do Leonard Kroll ter conseguido ter uma temporada breakout aí com o Kompany. Então o Kompany
está vendendo essa ideia. Olha, eu ponho o jogador jovem para jogar, eu dou oportunidades, basta você vai ter oportunidades, minutagem, basta corresponder e você vai ter tempo de jogo, como o Leonard Kroll teve também. A gente sabe que o Leonard Kroll acabou até tendo um pouco de problema de lesão no final e não jogou tanto assim na reta final da Champions League, mas é um jogador que teve, de fato, essa temporada para ser uma revelação e a sua minutagem só vai aumentar, obviamente, na sequência. Então, o Eichhorn seria realmente uma peça, no meu modo de ver, um prospecto dos sonhos aqui, assim como o Bayern lá no passado buscou Sebastian Deisler no Hertha Berlim, né? Eu gostaria muito de ver o Bayern buscar o Kenneth Eichhorn agora aí, jovem ainda, quase 17 anos de idade, para ser esse novo prospecto, esse novo essa nova revelação no meio-campo do Bayern aí, que o Bayern possa desenvolvê-lo já em casa, dando minutagem e possa seguir nos passos aí do que a gente viu, até mesmo o próprio Toni Kroos, que acabou saindo para o Leverkusen e depois voltou, né? Então, enfim, o próprio Bayern pode fazer isso, né, de trazer o jogador e depois, caso haja necessidade e ele ache interessante, emprestá-lo a uma outra equipe alemã. Então, vamos ver como é que acontece, mas seria interessante esses 4 jogadores que eu mencionei aqui, Gordon, Eichhorn, Bissek e Givairo Reed, né? Eu acho que são 4 jogadores que reforçariam bem o Bayern de Munique e com o que a equipe mantém para a próxima temporada, já faria com que o Bayern de Munique chegasse na temporada 26-27 tão favorito quanto, ou mais favorito do que nunca. Afinal de contas, o Bayern não começou a temporada 25-26 jogando da maneira que terminou. Então, o Bayern tem boas condições de chegar na 26-27, pós-Copa do Mundo, jogando o melhor futebol da Europa, com uma expectativa muito alta e com um elenco reforçado e pronto para buscar em 26-27 o que escapou em 25-26, que é a Tríplice Coroa. Concorda? Discorda? Tem nomes diferentes em mente? O que você acha desses nomes que eu trouxe aqui? O que você espera do Bayern aí para esse período aí de janela de transferências e preparação para a temporada 26-27? Deixa aí na ala de comentários, vai ser um prazer interagir com você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e fica ligado que vai ter muito conteúdo na sequência aqui no canal Fernando Chimude FC. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!